6 de maio, estamos começando mais um podcast sobre reflexões sobre a independência do Brasil. E temos hoje o convidado que veio do Maranhão, o professor Marcelo Cheche Galvez. E nós queremos desde já agradecer o professor Marcelo por estar aqui conosco, batendo um papo acerca da independência e sobre as celebrações que nós estamos presenciando agora no ano de 2022, do bicentenário da independência do Brasil. Essa iniciativa é uma iniciativa de alunos e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de História, do Campo Central, e temos diversas atividades relacionadas às celebrações da independência do Brasil. O podcast é apenas uma das iniciativas. Nós estamos promovendo conferências, nós estamos promovendo exposições e estamos realizando também diversas mesas redondas que levam a publicações de materiais para que o público mais amplo possa ter acesso a essa discussão. O professor Marcelo Cheche Galvez é professor da Universidade Estadual do Maranhão, tem uma larga experiência na temática sobre a independência, trabalha há muitos anos sobre temáticas relacionadas a um período anterior e imediatamente posterior à independência, e ele é professor de diversas disciplinas, professor do programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Maranhão e bolsista de produtividade do CNPq. Então, muito obrigado, professor Marcelo. Eu que agradeço. E vamos, então, começar o nosso bate-papo sobre a independência. Então, para começar, eu gostaria que você iniciasse, não pelo passado, mas pelo 7 de setembro de 1822, mas principalmente nos dias atuais. Qual o significado que você atribui às celebrações do bicentenário da independência brasileira? Bom, olá a todos. Quero agradecer aqui ao FRN, professor Evangelista, professora Carmen Alvear, pela possibilidade dessas atividades essa semana aqui, que incluem a produção dessa atividade. Bom, é um momento sempre, né, esses momentos com datas de efeméride, datas de impacto, centenários, bicentenários, é sempre um momento em que a sociedade, de um modo geral, olha de uma maneira mais detida para o campo da história. Né? Então, nós vivemos aí, desde já o início do ano, e seguramente cada vez mais intensamente até o mês de setembro, uma grande demanda pelo trabalho do historiador. Uma demanda que vem da imprensa, demanda que vem de atividades mais amplas, conectadas a outras áreas de conhecimento. Né? São muitos os historiadores produzindo material dentro e fora da universidade, com esse intuito, né, de pensar um público mais amplo e de pensar os significados da independência. Né? E basicamente nós temos duas frentes, eu imagino, né, nós historiadores, para esse momento. Uma delas é pensar de que modo as memórias sobre esse bicentenário serão acionadas por agentes públicos, por narrativas construídas a partir de interesses que sempre precisam ser identificados por nós, ou seja, o bicentenário interessa a nós como observatório, né, de que tipo de registro está sendo produzido para esse momento. E nos interessa também pela possibilidade de falarmos para um público mais amplo sobre outras independências, sobre outras possibilidades de pensarmos a efeméride. Né? Então, é basicamente lembrar, memorar de maneira crítica, né, no sentido de oferecer às pessoas outras possibilidades de se pensar que país é esse que completa 200 anos formalmente em setembro de 2022. Agora, professor, a gente sabe que os historiadores mudam sua forma de ver o passado e
que sempre estão fazendo releitura desse passado. O que, tendo um olhar retrospectivo aí, o que a nova produção historiográfica, o que os novos historiadores estão produzindo acerca desse evento chamado Independência do Brasil, o que traz de novidade a partir do olhar desses historiadores? Ótimo. Eu acho que o campo da história, quer dizer, nesses últimos 20, 25 anos, em torno da ideia de independência, se modificou muito, né? Especialmente se nós pensarmos a última grande festa da independência, né, que acontece em 1972, por ocasião dos 150 anos, que foram apropriados pela ditadura civil-militar de modo a associar uma história de um grande passado unido de um país à grandeza que viveríamos naquele momento em que eles denominavam de milagre econômico, milagre brasileiro. Né? Felizmente, hoje o contexto é outro, ainda que com presenças importantes, né, dessas permanências que precisamos sempre enfrentar, mas no campo da história, que se profissionalizou nessas últimas décadas, cada vez mais a gente pensa a independência a partir do plural, né, das independências, das formas como territórios diferentes que pertenciam a esse mundo português se compuseram a favor de um projeto de independência, territórios que não se compuseram. Quer dizer, é sempre importante falar para as pessoas que o 7 de setembro é a data da independência no Rio de Janeiro, né? Mas quando nós olhamos para esse território, que depois se transformou num país chamado Brasil, por exemplo, no Maranhão é só em 28 de julho do ano seguinte, no Pará é só em 15 de agosto do ano seguinte, na Bahia em 2 de julho, quer dizer, não é um território que se produz como uma unidade do dia para a noite. Isso é sempre importante pensar, porque a unidade, muitas vezes, nos impede de pensar os problemas que nos são internos. Né? Não apenas essa unidade ela não se dá do dia para a noite, como o que emerge como um país é um país com problemas sérios, é um país que mantém a estrutura da escravidão, que mantém a estrutura da divisão de terras, questões que de alguma maneira nos chegam hoje. Né? Então, pensar que país é esse que saúda o seu bicentenário também é pensar uma diversidade de projetos, de interesses e repensar uma história que de alguma maneira sempre foi muito contada a partir do Rio de Janeiro, principalmente a história do Brasil do século XIX. Então, para nós historiadores é uma grande possibilidade de falar sobre essas coisas dentro e fora da universidade. Tá? Nesse caso, então, professor, o nosso presente está atrelado a um passado que, no que diz respeito à independência, tem a ver exatamente como esse processo ocorreu, o processo de independência do Brasil. Há uma diferença entre o processo de independência do Brasil e o que aconteceu nesse continente americano, que vivenciaram diversas formas de independência. O que o processo de independência que ocorreu no Brasil pode dizer da sociedade de hoje? O que o nosso presente, se está ou não atrelado a esse passado? Essa é uma questão interessante, porque sempre que nós olhamos para as independências, isso lá na escola e também em outras oportunidades, como em programas de televisão e tal, há sempre uma questão que é a América Portuguesa, quando se emancipa, no caso do Brasil, dá origem a um único território, a um único país, né? E quando nós olhamos para a América Espanhola, essa América se fragmenta em 17, 18 países futuros, né? Naquele momento, a fragmentação nem dá origem a um grande número de estados. Mas é muito comum esse raciocínio da diferença do que acontece aqui para o que acontece na América Espanhola. E isso tem uma questão de fundo, que é a gente pensar a tradição monárquica da Península Ibérica, né? Ou seja, o fato da corte ter se transferido para cá em 1808 e o fato da independência ter sido promovida pelo regente, ou seja, pelo herdeiro dessa corte, o Dom Pedro, dá a nós uma ideia de continuidade, né? Ou seja, de que esse país ele é quase que um prolongamento natural da experiência portuguesa aqui.
Enquanto no caso da América Espanhola, o fato da família real espanhola ter ficado prisioneira na França de Napoleão dá origem a uma outra forma de organização. Mas para aquilo que nos interessa aqui, quer dizer, essa noção de continuidade, ela tem lá os seus problemas, porque primeiro não é continuidade, né? O Estado brasileiro foi construído do jeito que nós o conhecemos a partir de um projeto vitorioso, que é esse projeto do Rio de Janeiro, de se produzir uma monarquia centrada no Rio. Várias províncias do norte, e quando nós falamos norte para o século XIX, nós estamos falando do que é o Nordeste hoje e o norte, né? Ou seja, da Bahia até o Amazonas. Várias províncias do norte, por exemplo, pensaram os seus futuros ligados a Portugal. A partir de Pernambuco, em 1824, existe um projeto derrotado de se pensar um novo país com a Confederação do Equador, né? Então, na verdade, mais do que continuidade, existe a vitória de um projeto que foi um projeto que manteve a estrutura agrária, manteve uma escravidão como instituição. Quando nós olhamos para a Constituição de 24, que foi a primeira Constituição do Império, cria-se a estratificação da cidadania, ou seja, você tem cidadãos de vários níveis, o cidadão que tem o direito a ser eleito, o cidadão que tem o direito a ser eleitor, o cidadão que não tem direito a político nenhum. Ou seja, esse tipo de sociedade que nós produzimos nos primeiros anos do Império, de alguma maneira é uma sociedade com a qual nós convivemos ainda hoje em maior ou menor grau. Bom, você trabalha muito, por muito tempo trabalhou e continua trabalhando com impressos, jornais, panfletos, da época, do contexto da independência. E lendo um dos seus trabalhos, eu percebi uma citação de um redator do jornal O Conciliador, que afirmava que a política deveria ser feita naquela época porque ainda tinha armas, letras e riquezas. Nas suas pesquisas, a política, quem fazia política efetivamente política era assunto de proprietários ou outros segmentos sociais se envolviam na política. Essa é uma questão importante porque um pouco antes da independência, né, em 1820, em Portugal acontece a chamada Revolução Liberal, ou Revolução do Porto, que, entre outras medidas, havia instituído liberdades, né? A palavra liberdade é sempre difícil, né? Porque a liberdade pode ter muitos sentidos, e tem muitos sentidos. E as liberdades que a Revolução Liberal de Portugal instituiu incluíam a liberdade de imprensa, incluía o direito a voto, né? Incluía um nível de participação na política até então inexistente em Portugal. E que, lógico, que se estenderá para a porção americana do reino português, que era o território brasileiro. Então, essa participação política, quando ela é liberalizada, ela tem efeitos, né? Ou seja, ela tem a difusão de impressos, uma quantidade enorme de jornais começa a ser publicados, sem a censura prévia, folhetos que você citou, que eram esses papéis publicados avulsos, sem a intenção da periodicidade, também para falar sobre política. Então você tem uma política que começa a ser praticada em espaço público. Abaixo-assinados, eleições, reuniões em praça, jornais, réplicas e tréplicas desses redatores sustentando opiniões divergentes. Agora, tem um nível em que essa política é praticada que é muito dessa percepção que você cita do redator do jornal Conciliador, ou seja, de que a política deveria ser publicizada, mas praticada apenas entre os iguais, né? Os iguais no sentido de terem propriedade, de gozarem de direitos não pertencentes a uma maioria dessa população de base escravizada, né? Então, a noção de que a publicização não é para todo mundo, né? Ela deveria ser contida. Agora, esse limite é muito difícil de medir, porque uma vez publicizada a política, ela transborda, né? E aí você tem muitas outras formas de se fazer política, né? Pegar em armas é uma forma de fazer política, os protestos cotidianos de uma sociedade escravista é uma forma de fazer política, ou são formas de fazer política. Então a política ela ganha tonalidades muito distintas e profundidades muito distintas a partir desse momento, né?
com a diferença que é uma tentativa de se domesticar essa opinião pública, né? De se produzir a ideia de que a opinião pública é importante, mas ao mesmo tempo ela precisa de limites, né? Limites próprios de uma sociedade fundamentada na desigualdade, como era a sociedade portuguesa daquele momento e de onde deriva, né, o Brasil como império. Pois é, a estatística mostrando que em 1822, o ano inclusive do 7 de setembro, a data oficial da independência, no Maranhão, quase 88% da população era constituída de escravizados e de libertos. O que significava, já que a gente está tratando de independência, mesmo de um território com relação a outro, o Brasil com relação a Portugal, mas ali estava posta a possibilidade da construção de uma nova sociedade. O que significava liberdade, por exemplo, para as classes proprietárias e o que significava liberdade para grupos de escravizados, de libertos e de brancos pobres, né? Perfeito. Eram quase 80% dessa população. Essa é uma estatística que foi publicada no Maranhão em 1822. Tem um ponto interessante aí, porque o território colonial sofre mudanças muito importantes com a transferência da corte em 1808, né? E o caso do Maranhão é um caso bastante exemplar. Quando nós olhamos para a população da capital São Luís, São Luís estima-se tinha 12 mil habitantes em 1810, 1811. 10 anos depois, São Luís vai ter 30 mil habitantes. Nós estamos falando do quase o triplo da população, atraída pela abertura dos portos, pela possibilidade agora de um comércio de exportação do algodão muito mais amplo diretamente para a Inglaterra, né, em tempos de Revolução Industrial. Então, é um momento em que você tem a convergência de grupos diferentes que se deslocam para o Maranhão, vindos da Europa, e junto com isso um enorme contingente de escravizados, né, que são os trabalhadores que vão sustentar essa produção algodoeira. O Maranhão já era um produtor importante de arroz, mas os níveis, né, os patamares atingidos pela produção algodoeira na década de 1810 transformam o Maranhão num espaço basicamente composto por escravizados e libertos. Né? Essa composição social que você descreve em 1822, ela se constitui na década anterior, ela não é uma coisa da estrutura de ocupação daquele território, ela é muito recente. Né? E isso gera uma quantidade enorme de impactos naquela sociedade. Então, se percebe uma parte importante da resistência, né, no Maranhão, da classe proprietária, em relação a qualquer movimento que passasse pela ideia de ruptura do pacto constitucional, da ideia de se manter junto a Portugal, tinha como uma sombra a possibilidade da rebelião escrava, da insurgência escrava, do quanto qualquer nível de transformação na estrutura política do reino afetaria uma sociedade com esse contingente de escravizados e de libertos. Então, esse é um ponto muito importante entre os proprietários, né? E eu vou até adiantar um ponto que eu acho que é uma questão importante da gente conversar, quer dizer, quando nós olhamos para a independência do Maranhão, ela só vai acontecer em julho de 23, em grande parte porque do Piauí e do Ceará se organizam tropas favoráveis à independência, essas tropas invadem o território do Maranhão, né? E ao invadirem esse território, o interior do Maranhão, vão chegar exatamente às localidades produtoras de algodão com um grande contingente de mão de obra escravizada. E aí esses proprietários, eles aderem à independência em larga escala, por receio de que uma convulsão provocada pela ideia de independência trouxesse junto uma rebelião de escravizados, o que seria muito provável, inclusive, né? Porque eles atribuiriam, evidentemente, uma outra ideia, uma outra noção à ideia de liberdade, né? Liberdade no sentido de abolição. Então, a própria classe proprietária, quando decide se incorporar ao império, o faz para evitar que o movimento de independência, ao chegar nessas propriedades, pudesse provocar um efeito em que as coisas saíssem do controle.
Né? Então, a gente percebe essas populações ditas perigosas por esses proprietários sempre nas bordas desses registros, né? Quer dizer, os impressos produzidos por uma elite proprietária, demonstrando o receio que essa elite tinha de possibilidades de convulsão social. Mas a gente sabe que no período posterior à independência, houve diversos movimentos, protagonizados inclusive por esses grupos considerados perigosos, né, que estavam sempre tentando ser contidos. Por exemplo, a balaiada não seria o fruto exatamente desse processo, que essa estatística, apresentando mais de 77%, que mais de 77% da população era constituída de escravizado e de liberto. Uma sociedade dessa é uma sociedade que, considerando um percentual pequeno de proprietários, de um grupo que estavam à frente de toda a produção da riqueza, a balaiada seria um sintoma exatamente dessa sociedade? Olha, eu vou começar essa resposta fazendo uma referência a um trabalho muito importante sobre o tema do professor Matias Assunção, num livro clássico chamado De Caboclos a Bentivis. O livro é recente, mas ele tem origem na tese de doutorado dele, defendida há muitos anos. E aí o Matias fala de uma coisa, quer dizer, quando ele conecta a época da balaiada à época da independência, nós estamos falando aí de 15 anos de diferença, né? Um pouco mais ou um pouco menos, tem dois pontos de conexão. Né? Para ele, a balaiada é, em larga escala, um movimento que vai sendo gestado nas franjas dessa sociedade escravista. Né? Na medida em que essa sociedade escravista vai dando origem a libertos, vai dando origem a fugitivos dessa estrutura, a brancos pobres que gravitam em torno dessa sociedade escravista. Quer dizer, uma parte importante da massa, do contingente que participa da balaiada, é integrante, de algum modo, dessa sociedade escravista e é uma espécie de desdobramento dessa sociedade escravista. Um outro ponto a acrescentar é que quando nós olhamos para o mapa dos espaços em que, durante a independência, as tropas avançam do Piauí e do Ceará em direção ao Maranhão e olhamos para a balaiada, nós estamos falando de espaços parecidos. Né? É praticamente o mesmo interior, ou é quase esse mesmo interior do Maranhão. Quer dizer, aquele interior que foi convulsionado pela independência, ele é o interior da balaiada. Né? E aí a gente lembra, aproveitando para falar da independência, por mais que essas tropas tivessem invadido, vindas do Ceará e Piauí, invadido o Maranhão, e cercado a ilha onde fica São Luís, a independência no Maranhão ela só é oficializada quando a esquadra imperial chega em São Luís, a capital, a esquadra chefiada pelo almirante Cochrane. E aí o que acontece? Com isso, essa luta travada no interior, essas lutas travadas, acabam ficando em segundo plano. Ou seja, as forças do Império chegam na capital, instituem a nova ordem, dão ordens para desarmar essas tropas que haviam se mobilizado. Então, de alguma maneira, esse interior pós-independência, ele é marcado por essa condição, né? Por um histórico de lutas, de manutenção de uma estrutura agrária, que é essa que a gente, de algum modo, conhece até hoje, da escravidão, mas junto com a escravidão, do elemento da insurgência. Então, esse cenário desenhado para o Maranhão na época de independência, ele é, em muito, o cenário da balaiada de 15 anos depois. Então, tem uma continuidade, né? Claro que história a gente não trabalha com essa noção de que é a mesma coisa, ou de que fato e consequência têm uma relação mecânica, né? Mas dá para dizer que esse interior da independência é o interior que depois vai ser cenário da balaiada, com muitos pontos em comum. Tem um professor, Marcos Carvalho, da Universidade Federal de Pernambuco, seu amigo, né, colega de temáticas, de debate, discussões acerca da independência. Ele costuma afirmar que a escravidão não deve ser vista apenas no que diz respeito ao aspecto econômico, mas que a escravidão
deve ser vista como um modo de vida. Em algumas sociedades, ao decretarem sua independência, também tiveram um olhar diferenciado com relação à escravidão. A independência, ela traz um debate, uma discussão importante sobre quem serão os cidadãos, né, dessa nova nação que está nascendo. Na sua concepção, a escravidão no Brasil foi algo que dizia respeito apenas aos proprietários, aos grandes proprietários de terra, de engenhos. E a escravidão, a partir da independência, ela se fragiliza ou se fortalece? O Marcos Cavallo tem toda a razão nessa observação que faz, né? Quando nós olhamos para aquele momento da Revolução Liberal em 20, que é o momento que a liberdade de imprensa ela é instituída, é interessante olhar para a forma como os proprietários de escravizados do Maranhão vêm a público, né, começam a publicar artigos em jornal, começam a publicar folhetos, fazendo a defesa dos seus interesses naquele momento, né? O momento em que Portugal estava discutindo os seus rumos, o seu futuro. E uma coisa fundamental de todos esses proprietários era evitar que qualquer mudança em Portugal alterasse a condição da escravidão. Pelo contrário, a luta era para que a escravidão se expandisse. Tem um ponto de atrito dentro do reino português com as colônias, desde 1815, que é o momento em que Portugal se vê obrigado a assinar com a Inglaterra tratados que vão proibir o comércio de escravizados que tivessem origem ao norte da linha do Equador, de portos africanos ao norte da linha do Equador, que era de onde provinham grande parte dos escravizados que chegavam aqui à América, ao norte, das províncias do norte aqui na América. Então, esse entrave provocado pela assinatura do tratado entre Portugal e Inglaterra vai fazer com que os nossos proprietários defendam, antes de tudo, que Portugal rompa essa relação de dependência com a Inglaterra. Vai se falar muito em soberania portuguesa, mas a soberania na prática era romper com esses tratados que atrapalhavam o comércio de escravizados e romper com outros tratados assinados com a Inglaterra desde 1810 que atrapalhavam, de algum modo, as condições para praticar o comércio. Então, é interessante perceber que quando essa elite vem a público para defender suas ideias agora publicamente, vem para defender a escravidão. Né? Inclusive em sociedades escravocratas como o Maranhão, daquele momento, não há nenhuma discussão sobre gradualidade da escravidão, que era uma coisa que começava a ser dita naquele momento. Né? Se começar a pensar o fim da escravidão para daqui a 15 anos, a 20 anos, a ideia do ventre livre, nada disso. Quer dizer, os nossos proprietários vão reafirmar o desejo de manter-se a escravidão sem nenhum tipo de negociação. Tá? Então, esse é um ponto muito forte nesse momento da Revolução Liberal. A independência reforça a questão da escravidão, sabemos disso, e aí, fazendo uma referência aqui a um dos clássicos da historiografia brasileira sobre o tema, que é o Tempo Saquarema, do professor Ilmar Matos, tem uma coisa dita ali, quer dizer, que é o quanto essa unidade territorial ao longo do Império se sustenta a partir dos interesses dessa classe senhorial presentes na grande maioria das províncias e defensora da escravidão. Não é? Quer dizer, a escravidão é um elemento de unidade do país. Os proprietários se unem em torno da defesa da manutenção da escravidão e reagem gradativamente ao longo do 19 conforme essas pressões virão. Né? 1831 com a Lei Barbacena, 1850 com o Eusébio de Queiroz. Enfim, dá para dizer que a escravidão é um elemento de coesão da nossa classe proprietária. Esse processo de independência ele é muito complexo aqui no Brasil. A gente vê uma participação que não há consenso do ponto de vista dos grupos que estão situados nas províncias, né? A gente pode dizer assim, nas províncias brasileiras, mas das províncias que pertenciam ao Império Português. Sim. Então, embora a gente tenha estudos que apresentam
o Centro-Sul, ou mais especificamente o Rio de Janeiro, como o centro de todo o processo, a gente vai encontrar resistências em províncias que parte significativa da população se coloca como portuguesa e não necessariamente como brasileira. O que seria considerado um brasileiro ou um português nesse contexto da independência brasileira? Legal. Bom, é importante para isso citar sempre a professora Gleide Sabina, né, da Universidade Federal Fluminense, que desde os anos 90, lá quando defende a sua tese na Unicamp, trata dessas questões, quer dizer, e que faz parte desse movimento de renovação da escrita da história que a gente já conversou aqui. Tem uma coisa sempre importante quando a gente olha para português e brasileiro nesse momento, que é pensar que essas denominações elas são identidades políticas, né? Elas não são locais de nascimento. O português não é quem nasceu em Portugal e o brasileiro quem nasceu no Brasil, né? Se fosse assim, estaria resolvido uma série de questões aí. Mas, na verdade, a gente vai chamando de português e de brasileiro gradativamente aqueles que, nas disputas políticas de então, se colocam ao lado da ideia de independência ou o contrário da ideia de independência. E o que complica muito o nosso trabalho é que, muitas vezes, nesses debates, o outro é xingado de português ou xingado de brasileiro como retórica, né? Como uma forma de você desqualificar o inimigo sem que nem isso estivesse sendo discutido. Então, é sempre muito difícil entender quem é brasileiro e quem é português. Mas tem uma coisa que eu acho que precisa ficar, e conversarmos sobre isso, que é a ideia de que a nação, qualquer nação, ela vai sendo construída depois da criação do Estado, não é? Ou seja, depois que se cria o Estado, que você começa a olhar para o passado e articular uma ideia de que aquele povo vem de um lugar comum. Né? Essa é uma criação, uma invenção poderosa, né? Nós trabalhamos com isso no campo da história, e que não vai ser diferente no nosso caso. Né? Então, por exemplo, quando se diz assim, mas por que o Maranhão, a Bahia e o Pará não quiseram ser Brasil? Né? Quer dizer, que coisa antipatriótica, né? Você não querer pertencer à sua pátria. A pátria é Portugal. Né? A pátria de todos é Portugal. Era a pátria de 300 anos. O que acontece é que, aos poucos, os interesses radicados no Rio de Janeiro começam a ser outros. Né? E daí essas diferenças. Né? Para eu não me estender muito, acho que é importante a gente pensar que quando a corte é transferida para o Rio em 1808, existe um desequilíbrio nesse território. Né? Ou seja, uma parte desse território colonial se torna metrópole. Né? A corte está no Rio de Janeiro. Você começa a cobrar muito mais impostos e esses impostos vão ser cobrados das outras províncias. A vida em volta da corte é uma vida que tem outras possibilidades de futuro, né? Diferente de quem está longe da corte. Então não é só Portugal, Europa, que fica numa situação difícil com a corte no Rio. Esse norte também fica, né? Porque há uma diferença de interesses importante. Quando se reúnem em Portugal as cortes, né, a Assembleia Portuguesa, e exige que o Dom João VI volte para Portugal, os comerciantes que viviam no Rio, os proprietários que abasteciam essa corte, ou seja, quem lucrava com a corte no Rio, vai se ver em perigo, né? vai se ver com os seus interesses colocados em risco. Tá? Então, a independência ela é muito mais a defesa de que o Rio não deixasse de ser o centro de autoridade que ele foi desde 1808. Então, daí, quer dizer, a gente não vai entrar aqui nas questões que levam à independência, mas a independência ela é muito o resultado do que a professora Maria Odila disse lá nos anos 70, e que a gente até hoje usa muito, vai dizer que a transferência da corte provocou um enraizamento de interesses no Rio de Janeiro. Né? Ou seja, os negociantes que começam a abastecer essa corte, as pessoas que começam a gravitar em torno dessa corte, né, e a viver as possibilidades de ascensão social, de ascensão política. Ou seja, e ao mesmo tempo essa corte custa muito caro no Rio de Janeiro. E quem sustenta essa corte com tributos é esse norte.
Então, há uma disparidade de interesses que ganha proporção. Tanto é que, quando a gente olha para a Revolução do Porto, que exigiu que o rei voltasse para Portugal, o Norte imediatamente apoiou essa ideia. Porque a ideia de que a corte no Rio, ela onera e não traz nenhuma vantagem. E essa é uma questão parecida quando se começa a discutir a independência e a ideia de que o Rio de Janeiro agora seria o centro do novo país. Da mesma maneira que esse Norte não via com nenhuma vantagem o Dom João VI no Rio, também não verá o Dom Pedro. Então, não é uma questão de nação ainda nesse sentido, porque a nação que existe é a portuguesa. Mas sim uma questão de interesses práticos. E a esses interesses práticos no Rio, que envolviam São Paulo, Minas, as províncias em torno, essas províncias do Norte elas estão fora desses interesses. E por isso se opuseram, e por isso resistiram, e por isso nós tivemos guerras. As batalhas que levaram à independência da Bahia em 2 de julho de 23 são batalhas importantes. Nós tivemos conflitos armados importantes no território do Piauí, no território do Maranhão. Quer dizer, a independência se faz com guerras, sim, porque o que acontece em alguns casos é a imposição de um projeto político a partir do Rio de Janeiro, dos interesses de Dom Pedro e dos negociantes em seu entorno. Aqui, professor Marcelo Cheche, da Universidade Estadual do Maranhão. Nós que fazemos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, queremos agradecer a sua valiosa contribuição a esse debate em torno da independência do Brasil e deixar aqui para você trazer as palavras finais aqui da sua contribuição. Bom, eu quero agradecer muitíssimo essa possibilidade, dessa conversa, colocar as províncias para conversar. Estamos aqui entre as antigas províncias do Norte, aproximando estudos, conhecimento, e isso é fundamental. E convocar todos a acompanhar muito atentamente esse bicentenário. A tendência é que nos próximos meses o tema do bicentenário se torne muito preponderante. Questões que normalmente não ocupam tanto espaço assim, ocuparão pela proximidade da data. E ao acontecer isso, é importante que todos atentem para os usos desse passado. Que país vai sendo projetado nas propagandas que serão veiculadas, que tipo de raciocínio será apresentado em relação a esse passado, em disputa nesse presente, ou seja, para nós atentarmos para as duas frentes, ao mesmo tempo que é um momento para aprender mais, para estudar mais sobre o tema e a matemática de interesse, é importante também prestar atenção a que tipo de discussão e de uso em relação à data será feito. Nós vimos um pouco as questões do 7 de setembro do ano passado, o quanto elas mobilizaram questões políticas importantes. O 7 de setembro, esse ano de bicentenário, coincide com um quadro político eleitoral bastante tenso, e seguramente esses usos serão exacerbados. Então é sempre importante atentar para isso e, ao mesmo tempo, pensar que país é esse que rememora os 200 anos e, principalmente, que país nós gostaríamos de ser nos próximos 200. Obrigado, evangelista. Muito obrigado.